Os anjos mais enigmáticos na Bíblia, os Ofanim. No Antigo Testamento, há 108 menções sobre anjos. No livro de Gênesis, encontramos relatos de anjos interagindo com Abraão e Jacó. Moisés também teve encontros com anjos durante a jornada pelo deserto, conforme registrado no livro do Êxodo. Ao todo, a palavra anjos, ou anjo, aparece 32 vezes nos escritos da lei de Moisés. As Escrituras nos apresentam os anjos de Deus como as hostes celestiais. Eles são seres reais, não figuras míticas ou conceitos abstratos. São entidades espirituais com influência tangível. Assim como o mundo demoníaco permanece oculto, o mundo angelical também é invisível para nós. Não podemos tocá-los, mas os anjos podem afetar as pessoas. Não temos controle sobre eles, mas eles têm poder sobre reis. Os Ofanim. Quem são os Ofanim? O termo Ofanim em hebraico antigo se refere a rodas. No singular é Ofan. Embora rodas apareça em várias passagens do Antigo Testamento, o que desperta interesse especial são as rodas que Ezequiel descreveu em sua visão do trono divino. Ezequiel, um profeta do exílio babilônico, desempenhou um papel vital na vida dos exilados. Suas palavras ofereceram vida para aqueles que acreditavam e julgamento para os incrédulos. Ezequiel demonstrou que, mesmo em tempos de severo julgamento, Deus ainda se comunicava com seu povo. Enquanto Jeremias profetizava em Jerusalém, Ezequiel o fazia na Babilônia, garantindo que os exilados soubessem dos planos de Deus. Ambas as vozes eram igualmente impactantes. Ezequiel testemunhou os Ofanim durante seu exílio. Deus apareceu a Ezequiel nesse contexto, marcando o início de seu ministério profético por meio de uma visão notável. Descrever os Ofanim vistos por Ezequiel é uma tarefa desafiadora, exigindo a consideração de toda a revelação. Deus abriu os céus diante dos olhos temporais de Ezequiel. Quem foi Ezequiel? Quem foi esse profeta que viu essa visão? Ezequiel. O nome Ezequiel significa El, Deus é forte, ou Deus fortalece, o que pode indicar o motivo de seu nome. Durante a conquista de Nabucodonosor, em 597 a.C., ele foi um dos 10.000 prisioneiros capturados de Jerusalém e provavelmente profetizou na Babilônia para os exilados nos assentamentos de Tel Abib, à beira do rio Quebar. O ministério de Ezequiel era absolutamente necessário para os exilados. Para aqueles que acreditavam e prestavam atenção às suas palavras, havia vida, mas para os outros havia julgamento certo. O ministério de Ezequiel mostrou que Deus ainda estava se comunicando com eles, mesmo durante tempos de julgamento severo. Embora fossem punidos, não foram abandonados. Jeremias pregava a mensagem de Deus em Jerusalém para que ficassem informados sobre os planos de Deus. Ambas as vozes eram igualmente fortes. A descrição da visão inaugural de Ezequiel é uma das mais complexas em todo o Antigo Testamento. Ezequiel primeiro relata onde estava quando teve a visão, mencionando datas e localização específicos. Ele descreve uma cena de nuvens negras, raios e fogo se aproximando do norte. Dentro dessa nuvem havia 4 seres luminosos, brilhando intensamente. Embora esses seres parecessem ter características humanas, eram claramente divinos. Cada um possuía 4 faces, a de um ser humano, um leão, um boi e uma águia. Eles tinham asas e se moviam conforme o Espírito os conduzia. Deus queria que Ezequiel compreendesse sua onipresença. Mesmo em cativeiro, Ezequiel não estava só. Deus estava com ele. Ezequiel, capítulo 1, versículos 8 e 9. Os seus rostos e as suas asas estavam direitas, e tinham 4 asas cada um, e as suas pernas eram direitas, e as plantas das suas plantas, como a planta do pé de um bezerro, e luziam como a cor do brilhante bronze. E sob as suas asas, nas 4 faces, as suas mãos de homem estavam unidas, não se viravam quando andavam, mas cada um deles andava para o lado para onde o Espírito os fazia andar, sem se virar.
Ezequiel relata que as criaturas tinham pernas retas, como as de um bezerro, que eram feitas de algum tipo de metal brilhante, semelhante a bronze reluzente. Cada ser tinha 4 asas, 2 delas estavam estendidas para cima e tocavam as asas do ser ao lado, e as outras 2 cobriam seus corpos. Ezequiel observou que eles não se viravam ao andar, mas se moviam na direção que o Espírito os direcionava. Ezequiel capítulo 1, versículo 10. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem. E os 4 tinham rosto de leão à direita, e os 4 tinham rosto de boi à esquerda, e os 4 tinham também rosto de águia. Ezequiel descreveu algo que estava acima do firmamento, semelhante a um trono, que brilhava como uma safira. Sobre esse trono, ele viu algo parecido com um homem, mas envolto em uma aura de âmbar e fogo. A luz ao redor do trono era comparada ao resplendor de um arco-íris em uma nuvem de chuva. Ezequiel identificou essa figura como a semelhança da glória do Senhor. A visão era tão impressionante e avassaladora que ele caiu sobre o rosto e ouviu a voz daquele que falava. Muitos teólogos e estudiosos a veem como uma representação da majestade de Deus e de seu governo sobre o mundo. As criaturas com 4 faces, as rodas interligadas e a figura sobre o trono são entendidas como símbolos da complexidade e transcendência divina. Cada detalhe da visão tem um significado espiritual profundo, e a visão como um todo é vista como uma revelação da glória de Deus e do seu plano para a humanidade. Como crentes, podemos encontrar conforto na convicção de que Deus está sempre ao nosso lado. Não importa as circunstâncias que enfrentamos ou onde nos encontramos. A visão dos Zofanim na Bíblia transmite uma mensagem poderosa de esperança e consolo. Deus está presente em todos os lugares. Vale ressaltar que as descrições da visão de Ezequiel são altamente simbólicas e representam a presença e a glória de Deus além da compreensão humana. As interpretações das visões de Ezequiel podem variar entre diferentes tradições religiosas e estudiosos. Portanto, as interpretações aqui apresentadas são uma possível interpretação com base no contexto bíblico. Até aqui, você nos acompanhou em mais uma maravilhosa história bíblica no livro do profeta Ezequiel. Deixe aqui nos comentários desse vídeo a sua opinião sobre essa profunda visão dada ao profeta. E não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal para acompanhar os próximos conteúdos. Deus te abençoe. Até a próxima!